iniciando mais um podcast Entre Vínculos. Hoje é dia 2 de julho e eu sou Andréa Raquel Martins Corrêa, psicóloga. Nesse programa estou com a Kitty. Como vai, Kitty? Oi, eu estou bem. Bom, eu sou a Kitty, eu trabalho com produção audiovisual, cinema e também atuo como educadora. Tudo bem, André? Tudo bem, Kitty? Já nos apresentamos. Então, lembrando que o nosso podcast está disponível no Spotify, no Google Podcast e também no site Recriando Vínculos. Nós vamos fazer um programa hoje um pouco diferente dos últimos dois, nos quais nós tivemos pessoas que nós entrevistamos para debater conosco certos assuntos, né, Kitty? Nesse programa de hoje, nós também convidamos e as várias pessoas não puderam estar presentes conosco por questões de saúde física ou saúde mental. Então, a partir dessa situação, nós estruturamos a conversa de hoje para refletir justamente sobre esse mal-estar que talvez a maior parte de nós esteja sentindo nesse momento de crise social, crise sanitária e crise econômica. A gente pode chamar de crise humanitária também, né? Esse momento tão difícil. Então, nós pensamos que esse programa pode trazer para refletir, para uma troca sobre o sofrimento que estamos tendo com esta crise humanitária que é bastante grave e que nos atinge a todos, embora claro, cada um individualmente vai lidar com o sofrimento de maneira distinta. A gente trouxe, então, aqui para esse programa, a gente pensou em fazer uma conversa, na verdade, para falar exatamente sobre essas questões, né? Sobre esse cansaço que atinge as pessoas no meio de uma pandemia que a gente ainda não sabe se chegamos ao ápice, se estamos saindo dela, algumas coisas estão voltando, outras parece que não voltam, a gente tem mesmo um esgotamento generalizado, que se desdobra em um cansaço mesmo, que a gente até vai falar de um livro chamado A Sociedade do Cansaço hoje, porque esse cansaço pode se apresentar tanto como fadiga intensa do corpo, como também um desânimo absoluto, né? Uma falta de desejo. E a gente entende que tudo isso está diretamente relacionado a essa pandemia. Não que tenha surgido com a pandemia, mas existe uma percepção clara de que isso está se agravando com a pandemia. Sim, acho que antes da pandemia, né, nós já vivemos a tal sociedade do cansaço, que é o nome do livro ao qual você se refere. É isso, Kitty? O livro A Sociedade do Cansaço é de um coreano chamado Byung-Chul Han. Ele lançou esse livro na Alemanha em 2010 e ele chegou ao Brasil traduzido em 2015 pela editora Vozes. Ele tem sido muito comentado porque ele fala muito dessa sociedade que se ergue a partir de uma positividade, de uma crença muito grande de que pode tudo e de que tudo depende do ser humano, né, do indivíduo. Então, é uma sociedade individualista e ele vai dizer, então, que nós não somos mais controlados por nenhuma corporação, mas que nós somos controlados por nós mesmos, que é essa forma de vida que tem levado as pessoas a uma exaustão profunda. E aí ele vai citar, por exemplo, a síndrome de Burnout e também a depressão como duas consequências dessa vida social intensa que leva o indivíduo a não dividir as coisas, a ter essa dependência de si mesmo para tudo. E que ele vai discutir na sociedade do cansaço. Esse excesso de positividade. Sim, eu li esse livro já há alguns anos
e ele é um autor bastante interessante. Acho que você explicou bem o livro e acho que é uma reflexão muito importante que, de fato, dialoga com os estudos do Foucault, que foi um filósofo francês que morreu no início dos anos 80, mas que deixou para a gente toda uma sabedoria que ainda continua, né? Muitos pesquisadores Foucaultianos se baseando na obra do Foucault para entender a sociedade de hoje, o que é que acontece conosco e que nos impacta e, e nos deixa muito sofrimento, né? Eu falo do lugar da psicologia, por ser terapeuta, por ser psicóloga, e eu usaria mesmo a palavra sintoma, né? Quer dizer, quais são os sintomas, quais são os quadros de doença mental, por exemplo, que a gente tem no mundo e agora na pandemia, já comentamos num outro programa, e que são reflexos ou que são causados mesmo, são sintomas, têm a ver, estão diretamente ligados com esta sociedade que não é mais a sociedade disciplinar, como o Foucault fala do século XIX. Né? Nós saímos de uma sociedade disciplinar. Uma sociedade disciplinar seria aquela sociedade mais punitiva, onde os filhos, por exemplo, sofrem castigos, né? Os alunos sofrem castigos. Essa seria, rapidamente, né, simplificadamente, o exemplo de uma sociedade disciplinar. Não é mais esta sociedade, né? Esta sociedade que nós temos hoje é a sociedade do controle. E esse controle, ele não é um controle externo mais, ele é um controle interno. Então, nós subjetivamos, quer dizer, nós internalizamos as regras, as normas dessa sociedade, e nós não precisamos mais, em muitas situações, que nos digam o que devemos fazer. Nós mesmos fazemos as coisas, o controle é interno. Então, nesse aspecto que você está falando, nesse assunto, por exemplo, do mundo do trabalho, nós poderíamos nos referir ao neoliberalismo. Né? Então, quais são as regras do neoliberalismo e que já estão como normas dentro de nós? A regra principal é que nós somos culpados de tudo. Tudo depende de nós. Então, é como se não houvesse sociedade ou não houvesse condicionantes ou condicionamentos fora. Nós nos pensamos, a lógica neoliberal, que é essa lógica levada ao extremo do individualismo, ela nos leva a um pensamento, a uma forma de pensar na qual o outro não existe. E ele não existe em nenhum sentido, ele não existe para me ajudar, para me socorrer. Né? Eu não devo precisar do outro, é melhor que eu não precise do outro, né? Que eu faça tudo sozinho. E se não der certo, a culpa é minha, é sempre minha. Por isso que no mundo do trabalho também o indivíduo é levado, as pessoas em geral são levadas a se pensar como sujeitos empreendedores, né? Como se elas fossem empresárias de si mesmas e fossem ter sucesso e se tornarem ricas, né? A partir desse projeto neoliberal que nos coloca essa forma de pensar. Esta é uma forma de pensar
eu gostaria de citar e de indicar uma leitura para quem tem interesse no campo da sociologia, da psicologia e da filosofia, que é o livro A Nova Razão do Mundo, se chama Ensaios sobre a Sociedade Neoliberal. Também é um livro que foi escrito, esse livro, esses textos do Pierre Dardot e do Christian Laval, eles são de 2008, mas eles foram traduzidos para o Brasil mais recentemente, em 2016. E é muito interessante porque eles estão discutindo esta lógica, que é uma lógica que nós internalizamos e passamos a agir, a pensar e a sofrer em nome deste projeto, que é um projeto totalmente individual, como se não houvessem classes sociais, como se não houvessem relações capitalistas, e até a gente percebe, por exemplo, as famílias, nas relações familiares, a utilização da linguagem neoliberal, né? Nós estamos falando, quando eu falo linguagem neoliberal, tanto eu quanto a Kitty, só para esclarecer, né, nós estamos aqui falando a partir de autores que fazem a crítica, né, a crítica a esta sociedade, uma sociedade neoliberal e uma sociedade do cansaço mesmo, que não tem limites para nada, né? E, como eu estava dizendo, esta linguagem desta sociedade, ela faz parte, inclusive, das relações mais afetivas que nós temos. Então, por exemplo, quando nós nos referimos aos nossos filhos como investimento, eu estou investindo no meu filho, os gastos que eu tenho com meu filho, é isto, né? Essa lógica econômica, ela nos habita, ela nos constitui, ela nos faz ser o que nós somos. E nós vamos aderindo a todo esse sistema, muitas vezes sem perceber. Nós não somos culpados, na verdade, mas nós precisamos repensar tudo isso, porque uma das coisas que eu acho que faz com que esse momento de pandemia fique mais grave, ele já é grave, de fato é uma crise que na psicologia a gente chama de campo de estudos da emergência, né? Como se fosse um desastre. Então, é uma emergência, é uma crise muito grave por si mesma. Só que ela fica muito mais grave na medida em que nós não temos muito projetos coletivos ou projetos pensados a partir do eixo da coletividade. Nós temos um cada um por si, principalmente aqui no Brasil. E esse cada um por si, ele é responsável em grande medida, pelo nosso sofrimento, o cada um por si. Porque a culpa, quando nós cometemos erros, ou nem cometemos erros, nós somos culpados pelos outros, é muito maior, né? Seja na pandemia, seja fora da pandemia. E no caso da pandemia, a solidão e a depressão, como você estava lembrando, o próprio pânico, que nós estamos acompanhando, muitas pessoas desenvolvendo quadros de pânico, tem a ver com esta lógica na qual não somos pensados como sociedade, não somos pensados como comunidade, não conseguimos articular redes de solidariedade. Quer dizer, há redes de solidariedade, não estou dizendo que não há, mas são poucas. Poderíamos nos articular mais e poderia haver propostas vindas dos nossos líderes governamentais para que organizássemos, né, redes de solidariedade
mais efetivas. E nós não temos isso, né? Nós estamos vivendo um momento muito triste, na minha percepção, pelo menos, no qual a regra é muito mais o cada um por si, cada um que se cuide, cada um que faz o que achar melhor. E eu acho que isso, num momento de emergência como o nosso, é lamentável. Essa lógica do cada um por si, ela é muito forte nesses exemplos que você citou, né? A gente até tinha separado um filme, Você Não Estava Aqui. É um filme do Ken Loach. Ele é um reflexo muito forte dessa sociedade que a gente vive. Veja, trata-se de uma família, então é um pai, uma mãe, um filho adolescente e uma menina que deve ter em torno de 9, 10 anos. E esse pai e essa mãe, eles estão vivendo uma pós-crise de 2008, e aí nesse contexto, eles têm que sobreviver. E a gente vê o esforço, o quanto essa família se desdobra para poder viver o básico. Então ele compra um carro, a esposa vende o carro para que ele possa comprar um outro carro, para que ele possa trabalhar numa empresa que faz entregas. E aí, quando ele assume esse papel de empresário de si próprio, ele acaba assumindo também todo o ônus de ser empresário e perde todos os direitos. Então, a gente vai acompanhar no filme alguns episódios e vai mostrando. E a gente vai se vendo, né? Eu digo que é um reflexo porque a gente se vê naquilo, a gente vê a nossa sociedade ali e a gente consegue entender, então, o que o coreano Byung-Chul Han quer dizer quando ele fala da sociedade do cansaço. A gente consegue entender outros exemplos, que a gente pode citar também um outro filme do Marcelo Gomes, aqui do Brasil, lá de Pernambuco. Ele visita uma cidade, que é uma cidade que vive da fabricação de jeans, e onde cada pessoa também é empresário de si próprio. Claro que são dois filmes diferentes, eles trazem muitas características que são próprias de cada país e de cada cultura, mas que mostram muito para a gente onde estamos indo, porque acho que não chegamos a lugar nenhum ainda, né, André? Sim, sim, pois é, estamos patinando com muita dificuldade. Toritama é o nome da cidade que você está lembrando, a cidade que faz parte do filme Estou Me Guardando para Quando o Carnaval Chegar. Esse é o nome do filme, é um filme nacional, esse filme que a Kitty citou, é um documentário, super vale a pena assistir, muito interessante, para nós termos visões, aprendermos a realidade, outros mundos que talvez não sejam os nossos, ou para nos identificarmos com o mundo que é apresentado nos filmes. E o outro filme que você citou, né, Kitty? Você Não Estava Aqui. Na verdade, nós não tínhamos citado esse filme nos outros programas. Nós havíamos citado o Years and Years, que é uma série cujo roteiro é muito próximo desse filme Você Não Estava Aqui. É muito próximo, vale a pena ver o Você Não Estava Aqui e a série também, como nós estamos indicando. Claro, tem muitas outras indicações, outras sugestões. Quem está nos ouvindo pode entrar em contato com a gente e deixar outras sugestões de filmes e de livros, né? Eu entendo que nós estamos chegando no limite da sociedade, do mundo, porque, além disso, nós temos uma questão do planeta, do esgotamento dos recursos do planeta e do aquecimento global, que não é uma balela, né? Não é uma invenção de doidos e que precisamos levar a sério. Quando você fala do livro e do limite, acho que podemos argumentar isto também para a questão do planeta, né? A questão ambiental, quer dizer, não há limites, então, para utilizarmos os recursos da Terra, do nosso planeta? Não há limites?
né? Quando será que começamos a desenvolver esse pensamento, né? Eu acho sempre bom a gente lembrar algumas coisas importantes. Eu vou falar uma delas que me ocorre agora, para que a gente não se sinta sem saída, né? Que não é esse o nosso objetivo dessa conversa. Nem sempre vivemos desse modo que estamos vivendo hoje. É muito bom estudar, e eu acho que filosofia, psicologia, sociologia, história são disciplinas muito legais, a meu ver, né? Ciências também, biologia também, porque nos abre esse repertório, né? Nós vamos entendendo coisas que nós não entendemos. Então, por exemplo, esta forma de viver que nós temos hoje, ela começa, ela tem um desenho, um desenho inicial naquilo que nós chamamos do início da modernidade. A modernidade tem vários marcos, eu vou utilizar aqui o marco pós-renascimento, né? Então nós temos ali 1500, 1600, e, especialmente no século XIX, é que nós podemos dizer que nós começamos a viver este modo de vida que nós temos hoje. Claro, não estamos no século XIX, né? Mas a lógica, esta lógica de que não há limites, não há limites para nós, não há limites para o nosso corpo, não há limites para o nosso cansaço e não há limites para consumir os recursos da terra. Então, penso que nós precisamos rever isto, rever esta lógica. E este convite à reflexão, ele é tanto para os sujeitos individuais, quanto para os grupos. Aqui, sempre a gente está tentando tecer esse fio, né? Esse movimento entre indivíduo e coletivo, porque nós não estamos sozinhos, nós não fazemos quase nada sozinhos, embora façamos muitas coisas individualmente também. Então, o convite à reflexão é esse convite para que cada um estude mais, possa se inteirar, se quiser, claro, né? Aprofundar a reflexão desses temas, principalmente se forem questões que afligem e que angustiam, e que possam compartilhar isso, né? Que nós possamos também em grupos, pequenos grupos ou grupos maiores, mas que nós possamos tecer vínculos, construir novas relações com novas lógicas. O que eu gostaria de trazer, assim, que eu acho que é uma ponta de esperança, são essas redes de solidariedade que têm acontecido principalmente nas periferias. A gente viu aqui em São Paulo, em Paraisópolis, uma organização muito interessante. As pessoas, elas elegeram presidentes de rua, são responsáveis por visitar as casas das pessoas, de ver o que elas estão precisando, buscar essas doações, entregar para as pessoas que estão necessitando. Eu penso que as redes de solidariedade são uma luz que a gente pode pensar, é uma ponta de esperança, e também algumas falas que eu gostaria de trazer aqui como uma citação, mas que eu gostaria até de desenvolver mais em algum outro episódio. Eu tenho escutado muito as lives da Érica Malunguinho no canal do Aparelho Luzia no YouTube, e ela tem falado muito de um conceito que é o conhecimento sensível, né? Que é assim, a gente deixar um pouco de lado esse modo racional de entender o mundo, de querer explicar o mundo, e buscar, talvez, em outras formas de conhecimento, respostas para o nosso agir, né? Com relação às outras pessoas, com relação aos vínculos, entender que nós não somos, que nós somos parte de um todo, que a gente é um processo de interdependência de nós enquanto natureza, com outros elementos da natureza. E aí tem uma potência muito grande para a gente entender que
que talvez a cura dessa sociedade que está tão doente possa acontecer, possa ser um processo que a gente pode buscar. Acho que nessa mesma linha que você está abordando, de outras formas de conhecimento que não sejam tão ocidentalizados assim, né? Não estou desprezando o nosso conhecimento, eu estudo Foucault, eu estudo vários autores europeus e aprecio e acho que vale a pena, mas acho que nós também podemos aprender, ou pelo menos reconhecer, outros pensadores que são de outros lugares. E o que eu tenho gostado muito é de ouvir a fala, os textos e também as lives do Ailton Krenak, que é um líder indígena dos povos nativos e que tem um livro bastante conhecido, que é o Ideias para Adiar o Fim do Mundo. Então, ele vai propondo nas falas dele, neste livro, ele já tem outros textos que nós pensemos de outro modo, porque acho que é isto, né? Nós vamos ter que construir uma outra forma de pensar, de sentir, de nos relacionar e de agir. E aí, para encerrar esse podcast, eu vou deixar, então, a provocação do Ailton Krenak, deste livro, Ideias para Adiar o Fim do Mundo. É muito fácil de achar um livro na rede, inclusive em PDF, ele está disponível. É um livro fácil de ler também, tem uma linguagem bem acessível, e um dos capítulos se chama A Humanidade que Pensamos Ser. O início do parágrafo eu vou deixar aqui para a gente encerrar esse podcast, para nos provocar e para que voltemos a conversar novamente daqui 15 dias. Talvez estejamos muito condicionados a uma ideia de ser humano e a um tipo de existência. Se a gente desestabilizar esse padrão, talvez a nossa mente sofra uma espécie de ruptura, como se caíssemos no abismo. Quem disse que a gente não pode cair? Quem disse que a gente já não caiu? Vou parando por aqui, senão vai ficar muito extenso, mas convido todos os que estão nos ouvindo a continuar essa leitura e a ouvir outros pensadores, outras formas de pensar e de sentir as relações, de se sentir, de cuidar de si mesmo e de cuidar do mundo, dos outros. É isso, né, Kitty? Por hoje, ficamos por aqui. Ficamos por aqui, muito obrigada. E nos vemos, então, eu e a Andréa, né, sempre aqui, cada uma na sua casa, enquanto estivermos nesse contexto de pandemia. Nos vemos daqui a 15 dias. Muito obrigada e até a próxima. Até a próxima. Um abraço.